Irmãos, a prática da piedade, esse é o assunto da conferência que os irmãos têm ouvido aqui desde a sexta-feira. Nossos queridos pastores que já passaram por aqui, já pregaram aqui durante essas noites. Eu quero falar hoje, irmãos, especialmente no versículo 12. Nós vamos ler pela carta, alguns textos da carta, mas esse versículo 12 é que eu gostaria de me deter especialmente daqui que nós vamos abordar esse assunto da piedade. Vamos ler novamente o versículo 12, que diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Observe que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ensinando-nos. O que nos ensina? Ele vai falar no versículo 11 do que nos está ensinando, o que está nos ensinando. No versículo 11 ele diz assim, observe: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos, ou seja, a graça está ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, dessas três formas aqui. Ele usa três palavras aqui: primeiro, sóbria; segundo, justa; e terceiro, piamente. Então, a graça de Deus, quando opera na nossa vida, irmãos, o Evangelho, quando o Evangelho chega, que é a mensagem da graça de Deus, que é a operação de Deus, ela vai operar, ela vai nos ensinar, ela vai nos levar a duas coisas. Primeiro, nós vamos renunciar à impiedade, à falta de piedade. Vamos renunciar a isso, vamos renunciar às concupiscências mundanas, todos os desejos, todas as paixões deste mundo de pecado. E vamos agora, depois de termos renunciado a essa vida ímpia, essa vida mundana, nós vamos viver neste presente século, ou seja, nesse momento, nesse mundo ainda, enquanto Cristo ainda não voltou, enquanto nós ainda estamos vivos aqui, neste presente século, nós vamos viver dessas três formas: de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira piedosa, ou piamente, como está aqui na minha tradução. Estou lendo a CF, talvez os irmãos estejam lendo a ARA, mas está dando para os irmãos compreenderem. Então, meus irmãos, eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês logo no início sobre a questão da piedade, que a piedade, então, segundo o apóstolo Paulo, ela é o efeito da graça de Deus, o efeito do Evangelho. Ou seja, se eu sou uma pessoa realmente salva, se a graça chegou na minha vida, se o Espírito Santo vive em mim e habita em mim, eu terei uma vida de piedade. Eu viverei em piedade. Esse é o efeito da graça de Deus. Primeiro, eu vou renunciar a uma vida ímpia, uma vida de impiedade. Eu vou renunciar a uma vida de paixões mundanas, de pecado, e vou agora viver neste mundo, enquanto estiver aqui nessa vida, nesse corpo, no dia a dia, diariamente. Então, em tudo que eu fizer, eu vou viver em piedade. Agora, essa piedade, ele usa três palavras aqui: a própria palavra piamente, ou piedade, de forma piedosa, mas ele usa outras duas palavras, que nós podemos dizer assim: sempre, essa graça de Deus opera na minha vida, essa graça de Deus me leva à piedade, e sempre que essa piedade existe, também vai existir a justiça e a sobriedade. Vai existir uma vida sóbria, vai existir uma vida justa. Então, sóbria, justa e piamente. Três palavras importantes aqui, irmãos, que eu queria que nós já começássemos a meditar. Quando o Evangelho então chega a nós, eu vou viver de uma maneira sóbria, eu vou viver de uma maneira justa e eu vou viver de uma maneira piedosa. Sempre que há piedade verdadeira, haverá essa vida sóbria e essa vida justa. Quando eu penso em piedade, o que a palavra piedade quer apontar para nós? Piedade tem a ver com a minha relação com Deus, a minha devoção a Deus. Se eu sou uma pessoa piedosa é aquela, por exemplo, que lá no Antigo Testamento, só para dar um exemplo, meus queridos irmãos, vamos abrir rapidamente aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 5, Gênesis capítulo 5, que é um dos grandes exemplos de uma vida piedosa. Capítulo 5, versículo 21, observem, fala desse personagem bíblico chamado Enoque.
Diz assim o texto: e viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus. Eu acho que não tem melhor definição que piedade do que essa aqui. Enoque andou com Deus. Sempre, aonde ele ia, o que ele fazia, o que ele praticava, toda a vida dele era assim, andar com Deus. Isso é piedade, ou seja, é aquele senso de que eu estou na presença de Deus, eu vivo uma vida devota a Deus, eu vivo uma vida temente a Deus, eu vivo uma vida para Deus. Deus é o centro da minha vida. Então andou Enoque com Deus, e ele diz o texto, depois que gerou Matusalém, 300 anos ele viveu e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. É interessante isso, né? Que daqui, Enoque é o que, vamos dizer, viveu menos tempo nesse mundo. Ele não morreu, ele foi transladado, e ele passou nesse mundo bem pouquinho tempo em relação aos outros, só 365 anos. E diz o texto no versículo 24, observe: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele andou com Deus, e ele foi levado por Deus. Enoque vivia uma vida piedosa. Então, irmãos, o que é piedade? Piedade é andar com Deus. Piedade é viver em devoção a Deus em tudo que eu faço na minha vida diária, no meu caminhar, no meu pensar, no meu falar, nas minhas relações. Tudo o que eu faço na presença de Deus, em devoção a Deus, em temor a Deus, em consideração a Deus, para a glória de Deus. Isso é piedade. Só que quando a piedade ela é uma realidade, também aparecerão essas duas outras qualidades aqui, vamos colocar assim, que o apóstolo Paulo destaca no versículo 12, voltando para Tito, meus irmãos: eu terei também uma vida sóbria e uma vida justa. A vida sóbria, uma vida de autocontrole, uma vida em que eu não vivo solto, descontrolado. Porque, irmãos, anteriormente, logo aí antes, o apóstolo Paulo diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, viver em impiedade, ou seja, não viver uma vida piedosa, mas uma vida ímpia, é viver nas concupiscências mundanas, é viver nos pecados, é viver nas paixões, é viver nos desejos da carne. Então esses desejos eles estão soltos, eles estão livres, eles estão operando e eles estão dominando a vida dos ímpios, e os ímpios vivem assim, eles vivem nas suas concupiscências e nos seus pecados. Mas o homem piedoso, ele tem uma vida sóbria, ele tem uma vida de autocontrole, ele tem uma vida sã. Isso tem a ver também com a mente sã, com uma mente bem doutrinada, uma mente que conhece a verdade, daquela pessoa então que conhece a verdade, conhece o Evangelho de Cristo, a mente dele está doutrinada, ele tem uma mente sã e sadia, e ele consegue se controlar, ele controla essas concupiscências. Não é que ele não tenha nenhum desejo pecaminoso, ele está nesse mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que mortificar a carne continuamente, mas ele se controla, ele domina, ele mortifica. A outra palavra que Paulo diz aqui é que essa pessoa também vai viver uma vida justa. Ele vai viver na justiça, ele vai praticar o que é justo, ele vai praticar o que é reto. Meus irmãos, alguns têm destacado o seguinte: a piedade tem a ver principalmente com Deus, a minha relação com Deus. Eu ando com Deus e eu vivo uma vida devota a Deus. Essa palavra aqui, justa, ou a justiça, tem a ver com o meu próximo, nas minhas relações. Eu vivo uma vida justa com relação a você, eu pratico a justiça, eu não sou injusto com você, eu vivo na justiça com você. Agora, a questão aqui de viver uma vida sóbria é mais em relação a mim mesmo. Alguns têm destacado isso no comentário deste versículo, ou seja, quando fala de vida sóbria, tem mais a ver comigo, como eu me relaciono comigo. Eu sou uma pessoa que me controlo as minhas paixões, eu não estou liberado, eu não faço tudo que meus desejos querem.
Quando fala aqui essa palavra justiça, diz respeito ao meu relacionamento com você, ou seja, eu me relaciono com você de maneira justa, eu não sou injusto com você, as minhas relações com você são pautadas sobre a justiça de Deus, sobre aquilo que Deus diz que é o correto na relação. Quando fala então de piedade, tem a ver com Deus. Ora, essas três coisas, irmãos, tem a ver com toda a nossa vida. Se você é uma pessoa piedosa, você é uma pessoa que tem uma vida sóbria, você se controla, você não é descontrolado, as suas paixões não estão soltas, mas estão sob o domínio da razão, de uma mente sã, claro, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, porque isso é feito da graça. Paulo já tinha dito aqui. Se eu vivo uma vida piedosa, eu também sou justo com o meu próximo. Eu amo o próximo, eu amo a Deus, eu amo o próximo. Eu quero agradar a Deus, porque isso é piedade. Então eu não vou ferir o próximo, porque as duas tábuas da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas veja, irmãos, o apóstolo Paulo diz aqui que isto é feito da graça de Deus. Vou ler de novo o versículo 11, por favor, leiam comigo. Diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Todos os homens, ou seja, o sentido mais provável aqui é todas as classes de homens, porque ele está falando aqui de várias classes no capítulo 2, a todas as classes de homens, essa graça salvadora de Deus se há manifestado. E qual é o efeito dela? Essa graça, e somente essa graça, nos ensina a renunciar à impiedade e essas concupiscências mundanas e a viver essa vida piedosa, que é sóbria, que é justa e que é piedosa. Portanto, se o Evangelho e se a graça de Deus realmente está operando na sua vida, está fazendo isso em algum nível. É verdade que isso aqui tem a ver com crescimento, tem a ver, meus irmãos, com a maturidade cristã. Uns estão manifestando isso mais do que outros, mas não há um cristão, não há uma vida que realmente tenha sido atingida pela graça de Deus em que isso não está acontecendo, que essa pessoa não esteja renunciando às impiedades e às concupiscências mundanas, que essa pessoa não esteja vivendo uma vida sóbria, uma vida justa e uma vida piedosa. Se isso não estiver acontecendo, não há graça. A graça de Deus operará isso com certeza, infalivelmente. Essa graça operará esta obra. Mas a minha questão hoje à noite, meus irmãos, é como essas coisas acontecem. Como é que a graça de Deus opera essa vida piedosa em nós? Como é que essa graça ela manifesta? E veja o verbo aqui no versículo 12, como ela nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele responde essa pergunta do como essa graça ela opera por toda a carta de Tito. O que eu vou fazer hoje com os irmãos é uma abordagem geral para responder essa pergunta, e a minha intenção em responder essa pergunta é bastante prática, ou seja, é de que você aplique isso na sua vida, que cada um de nós estamos aqui hoje à noite, apliquemos isso na nossa vida, porque há um processo, há uma obra em que essa graça ela vai se manifestar nesse processo e nessa obra, e isso acontece na vida de cada cristão. Certas coisas, meus irmãos, quando a graça de Deus opera, acontecem necessariamente. Como também, certas coisas, quando a graça de Deus não está operando, quando é o pecado que está operando, também necessariamente algumas coisas vão acontecer. Quando nós olhamos para o nosso país, quando nós olhamos para a nação, especialmente nesse momento tão crítico que nós vivemos, paralisação de caminhoneiros, ameaça de falta de alimentos no supermercado, crise para todo lado, Belém do Pará, uma cidade extremamente violenta, assassinatos cotidianos, tanta coisa ruim acontecendo. O que é isso, meus irmãos? Isso é a manifestação da impiedade. Isso é a manifestação das concupiscências mundanas. Isso é a manifestação do pecado. Mas quando a graça de Deus opera num povo, e essa graça, ela começa a se manifestar na vida de um país, na vida de uma cidade,
essas coisas, elas vão sendo contidas. E quando há um grande avivamento, os irmãos devem estudar muito sobre os avivamentos na história da igreja. Quando há um grande avivamento, é uma grande obra da graça numa nação, em que muitas pessoas se convertem, e de repente aquela nação, quase que toda se torna piedosa. Ainda que não 100%, evidentemente, mas há um efeito da piedade naquela nação, e a justiça, a ordem pública, não é como está acontecendo no Brasil, essa desordem, esse desgoverno, porque o que está no Brasil é a impiedade e o pecado. Então isso tem um efeito, irmãos, e isso é uma questão muito prática, no sentido de que nós cristãos estamos aqui, como o Senhor Jesus Cristo vai dizer, para sermos sal, para sermos luz. Nós estamos aqui para operarmos, agirmos, praticarmos a piedade, e através da nossa vida piedosa, temos um efeito numa sociedade como a nossa, decadente, cheia de corrupção, cheia de maldade, de violência, um efeito de conter esse apodrecimento, porque é isso que o sal faz. Entre outras coisas, ele contém o apodrecimento natural da carne. A igreja de Deus é sal, e nós, reformados, batistas, ou seja qual for a denominação dos meus irmãos que estão aqui, nós temos que entender que se nós somos realmente cristãos, nós somos sal e luz, porque se nós não estamos sendo sal e luz, tem alguma coisa muito errada. A graça de Deus nos faz sal e luz, a graça de Deus opera na nossa vida, e ela chega a esse mundo decadente e começa a transformar esse mundo. Essa sociedade apodrecida e que está cheia de bichos e que está imunda, essa sociedade, a esperança dela é a graça do Evangelho, somente. E a minha questão é, como isso acontece? Como essas coisas ocorrem? Ora, meus irmãos, ocorrem na igreja e através da igreja. Há uma coisa aqui que o apóstolo Paulo, ele vai colocar bem claramente: há uma luta, há uma certa guerra, uma guerra que nós podemos dizer, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual entre o poder do pecado, da morte, da destruição, da impiedade, das concupiscências, e entre a graça de Deus, entre esses poderes e a graça de Deus. A graça de Deus vence esses poderes, se opõe a esses poderes, aniquila com eles e constrói esta grande obra da graça, e faz isso através da igreja. Então, se eu sou parte da igreja, membro da igreja, se você é membro da igreja, essas coisas estão acontecendo. Agora, se não está acontecendo, meus irmãos, temos só o nome, de fato não somos. O que vai provar é que esta graça está operando. Então eu queria, meus irmãos, nessa noite, tratar com vocês de 5 pontos. Eu gostaria já de anunciar para os irmãos já terem aí um roteiro que nós vamos seguir nessa mensagem de hoje à noite. Primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês aqui em Tito, que Paulo fala sobre o pecado, sobre essa obra da impiedade que está no Brasil hoje, claramente, que Paulo fala aqui do seu tempo, que estava acontecendo lá. Segundo lugar, eu gostaria de falar dos ministros do Evangelho. Então você diga assim: pastor, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver com os ministros do Evangelho, com aqueles chamados para pregar o Evangelho. Especialmente aqui, eu vou falar em geral a igreja, mas especialmente a algum jovem que aspire, que deseje ser pastor, que esteja estudando ou que pense nisso. Especialmente com você eu gostaria de falar, mas com toda a igreja em geral, sobre os ministros do Evangelho. Terceiro lugar, eu gostaria de falar da pregação. Quarto lugar, quando eu falo de ministros, quando eu falo de pregação, aí agora eu vou falar do efeito disso, uma vida piedosa. E em último lugar, quinto lugar, eu gostaria de falar um pouco de usar esse meio da graça, que é a pregação. Quando o apóstolo Paulo fala no finalzinho aqui, vocês observam? Ninguém te despreze. Final do versículo 15. Ninguém te despreze. Ele está falando aqui: ninguém te despreze como pregador. Ninguém te despreze como ministro da palavra. Então vamos pensar, meus irmãos. Primeiro vamos pensar no que o pecado tem feito no mundo. Há um padrão de uma obra de morte e destruição em toda a sociedade, e
acontece também no Brasil, e é muito claro quando nós observamos o que está ocorrendo no nosso país hoje. O pecado, meus irmãos, ele age nos homens e através dos homens. Nós somos pecadores. Nós já nascemos, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que o Senhor nos vivificou. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. O coração do homem é mau. O homem não é bom. O homem, como filho de Adão, ele nasceu pecador, ele é pecador, ele ama o pecado, ele não é piedoso por natureza, ele é ímpio por natureza. O piedoso ama e teme a Deus, e reverencia a Deus, e é devoto a Deus. O ímpio odeia a Deus, o ímpio abomina a Deus, e tudo que ele quer é correr de Deus, se afastar de Deus e viver no pecado, viver nas trevas. É assim que o coração humano é isso a natureza humana. Cada criancinha que nasce nesse mundo é assim. E se você não nasceu de novo, você é assim. Você não ama Deus. Só que essa impiedade, nós podemos dizer, ela se manifesta. Eu gostaria de colocar aqui duas formas em que essa impiedade se manifesta e ela destrói o mundo, ela destrói a vida das pessoas. Eu vou chamar a primeira forma de vida mundana, de vida, ou podemos dizer, vida secular. É o secularismo, é a vida mundana, é a vida que não pensa em religião, é a vida que não tem um pensamento sobre igreja, sobre religião, sobre culto, é a vida que não pensa nessas coisas, que não leva em consideração essas coisas. Mas a impiedade, ela também se manifesta na vida religiosa. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai destacar um aspecto dessa manifestação da impiedade, que é através de uma vida só de ritual, só de práticas religiosas, só de aparência, mas que não toca no coração, não toca no interior. O coração continua igualzinho, mas a pessoa é uma casca, é um ritual. O pecado, meus irmãos, no mundo ele tem se manifestado, pelo menos de maneira bem geral, pelo menos dessas duas formas. Ou por uma vida secular, uma vida desregrada mesmo, que não pensa nada de espiritual, ou de Deus, ou do céu, do inferno, ou do que vem depois, vive aqui só nesse mundo mesmo, come, bebe, satisfaz, e só com as coisas deste mundo, mas também se manifesta numa vida religiosa falsa, que se engana, que se ilude, mas que tudo é casca, tudo é questão externa, mas o coração não é tocado, não é transformado, nada ali muda. O apóstolo Paulo vai falar disso, irmãos, em pelo menos duas oportunidades aqui. Vamos ler, por favor, a partir do versículo 10, do capítulo 1, por isso que eu disse que eu vou ler alguns textos pela carta inteira. Capítulo 10, versículo 1, diz assim: porque há muitos desordenados, faladores vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. O apóstolo Paulo aqui, com essas duas palavras, com esses 3 versículos que eu li com vocês, ele está falando dos 2 problemas que eu citei, o problema do secularismo, do mundanismo, e o problema da falsa religião, do ritualismo. O ritualismo aparece no versículo 10, quando ele fala dos da circuncisão, eram os judaizantes, queriam judaizar a igreja, queriam dizer assim: olha, todos precisam passar pela circuncisão, todos os homens. Eles eram extremamente preocupados com a questão física, com uma marca física. Tinha que marcar. Se não tivesse a marca, não valia. Paulo lutou muito contra essa gente, porque essa gente estava preocupada com o externo, com o ritual. Eles queriam, ensinavam e pregavam e queriam que todos passassem pela circuncisão. Mas Paulo estava falando com Tito. Tito está em Creta. Por favor, irmãos, vamos ler aqui no versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim: por esta causa te deixei em Creta,
para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito está em Creta, está lá operando, trabalhando na obra de Deus, debaixo do mandato apostólico. Paulo tinha deixado Tito ali. E Creta, Paulo pensa nos judaizantes, Paulo pensa nos da circuncisão, nos ritualistas, mas ele agora pensa mais amplo. Paulo era um homem muito sábio. Ele faz uma citação de um filósofo antigo. Ele diz assim no versículo 12, um deles, seu próprio profeta, inclusive chama esse homem de profeta, no sentido que ele disse uma verdade. Ele disse uma verdade, isso é verdade. Ele diz, esse homem fez um diagnóstico dos cretenses, dos moradores de Creta, como era aquele povo, como era aquela população, pelo que elas eram conhecidas. Não era pela piedade, não era pela uma vida sóbria, não era por uma vida justa, não era por uma vida piedosa. Lembra das 3 palavras? Eles não tinham autocontrole, eles não tinham justiça nas suas relações, eles não temiam a Deus, eles não eram devotos a Deus. Como eles viviam? Diz Paulo no versículo 12, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. A mente deles não era uma mente bem doutrinada, era uma mente dominada pela mentira. Eles eram bestas ruins, ventre preguiçosos, eles não tinham autocontrole, eles se deixavam levar, aqui aponta para a glutonaria, eles eram comilões, eles não tinham controle, não tinham autocontrole. É exatamente o contrário da piedade. Então eles eram mentirosos, eles mentiam também uns aos outros. Havia aqui então uma mente descontrolada, as concupiscências dominavam esses cretenses, e eles não tinham também justiça nas suas relações. Era assim que era aquela cidade. O apóstolo Paulo diz assim, ora, isso está em geral, aquela cidade não, aquela região, Creta. Isso está em geral em Creta, mas também está até na igreja. Bom, não é a verdadeira igreja, mas estão penetrando na igreja. Os judaizantes, Paulo diz, essa gente está penetrando, essa gente está enganando casas inteiras. Olha o que ele diz no versículo 10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente um grupo que se destacava. Havia outros grupos assim, mas os que se destacavam eram os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Nós temos que calar a boca dessa gente. Essa gente está espalhando o pecado, está espalhando a impiedade, e nós temos que calá-los. Daqui a pouco Paulo vai dizer como calar. Então ele diz assim, irmãos, homens que transtornam casas inteiras, famílias inteiras, ensinando o que não convém, e pior, o motivo deles é o mais baixo possível, por torpe ganância. Então, uma região dominada, uma região e um povo que era dominado pela impiedade, que era conhecido como mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. A igreja estava no meio desse povo, e os judaizantes penetrando e contaminando, levando essa impiedade agora para o seio dos cristãos. E aquilo, Paulo estava olhando aquilo e disse, precisamos parar com isso, precisamos tapar a boca desses mentirosos, precisamos lutar contra eles, isso não pode acontecer. Por quê, irmãos? Porque aqui há um processo de que, é o seguinte, a região inteira era conhecida por impiedade, a igreja estava lá sendo atacada por essa impiedade, e se alguma coisa não fosse feita, observem, a igreja iria sucumbir, iria na verdade desaparecer, iria se transformar numa religião ritualista. Porque olha o que Paulo diz, irmãos, eu vou ler o versículo 12 e o versículo 13. No versículo 12 ele diz assim, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, diz Paulo, é isso mesmo.
Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tanta coisa aqui para falar, mas já está claro, né, irmãos? Mandamento de homens, desviado da verdade, tudo isso aqui, falsa religião. Aí Paulo fala assim no versículo 15: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão o quê? Contaminados. Paulo está dizendo assim: o ritualismo, ele só se preocupa com a circuncisão. O ritualismo só se preocupa com a marca no corpo. O ritualismo só se preocupa com o que você faz por fora. Se você diz assim, bom, não toque isso, não prove aquilo, isso te contamina. Era como a religião do tempo de Cristo, lembra? Que eles se preocupavam com o exterior. Eles eram túmulos caiados, eles não se preocupavam com dentro, com o interior, com o coração. Era só aquela religião de aparências. Paulo está dizendo, olha, é assim que vai se transformando a igreja, se transforma nisso. Não é mais igreja, evidentemente, uma religião de aparências só. Mas essa gente não entende o seguinte: a impureza não está fora, a impureza está dentro. Vou repetir: a impureza não está fora, a impureza está dentro. Se você é impuro dentro, tudo fora para você é o quê? Impuro, porque a impureza está em você. E o ritualismo não muda isso. O ritualismo põe uma marca no seu corpo da circuncisão, mas não muda o seu coração. Você continua o mesmo impuro. A religião da impiedade é assim: você continua impuro por dentro, mas você está preocupado com as formas, você está preocupado com os rituais, você está dizendo, isso contamina. É como no tempo de Jesus diz, não, o que contamina é o que sai do homem. É de lá que saem os adultérios, o assassinato, a prostituição, o roubo, a mentira, tudo. Essas concupiscências, ele coloca aqui então no versículo 12: se você é puro, tudo é puro, porque você está puro por dentro. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Irmãos, esse era o problema em Creta. Eu queria deixar bem claro para os irmãos que esse era o problema que o apóstolo Paulo estava enfrentando naquela ocasião, quando ele escreveu essa carta a Tito. Ele está olhando para aquilo e, num certo sentido, está perplexo e dizendo assim, alguma coisa tem que ser feita. Creta é uma região de ímpios e a igreja está sendo contaminada. A igreja está sendo contaminada por uma religião de rituais. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o mundo contaminado e uma igreja falsa e ritualista apenas vai produzir uma religião de hipocrisia, em que a pessoa diz uma coisa, mas a vida dela é outra. Vamos ler, irmãos, o versículo 16, por favor. O versículo 16 diz assim: confessam, observe bem, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Essa gente confessa que conhece a Deus. Eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu temo a Deus, mas negam as suas palavras quando você olha para a vida delas, para a prática delas, para o andar delas, porque eles são homens que negam com este andar as obras boas. As obras negam o que eles dizem com a boca, porque as obras são más, as obras são ímpias, as obras são do pecado. Eles mostram, na verdade, que eles são ímpios. Eles falam que são piedosos, eles dizem que conhecem a Deus, eles falam que temem a Deus, mas as obras deles estão dizendo, é mentira, é mentira, é mentira. Eles não temem a Deus, eles não conhecem a Deus, eles negam a Deus com as suas obras, sendo abomináveis, sendo desobedientes, sendo reprovados
para toda boa obra. Ou seja, irmãos, uma igreja ritualista, uma igreja sem o evangelho, mas com uma casca, um falso evangelho e uma religião só de aparências, é uma igreja que, no final, ela não está sendo sal nem luz. No final, ela está participando da impiedade que há na sociedade. Quando o apóstolo Paulo diz assim: ora, como são os cretenses? Os cretenses são sempre mentirosos. Versículo 12: são bestas ruins, são ventre preguiçosos. Agora, como é a religião ritualista? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Em outras palavras, essa igreja ritual, cheia de rituais, cheia de casca, que vê impureza fora, mas não tem pureza interna, que confessa, mas não vive, participa da impiedade dos cretenses. Eu queria que os irmãos pegassem isso. É isso que acontece quando a graça de Deus não opera. O povo lá de fora é ímpio, o povo de dentro também é ímpio. Só que é uma impiedade arrumada, aqui dentro não, Deus nos livre. É uma impiedade arrumada na igreja do ritual. É aquela arrumação da circuncisão, é aquela arrumação da casca, é aquela arrumação das aparências, é aquela arrumação da voz que diz: eu temo a Deus. Mas quando passa daquela porta, quando vai viver a vida, nega o que confessa. É assim que é o evangelicalismo no Brasil. As igrejas evangélicas são igrejas hoje assim, meus irmãos. É por isso que está tendo paralisação de caminhoneiro, é por isso que em Belém morre gente, sangue derramado, porque tem um monte de crente, de evangélico, de gente que está nas igrejas, de pessoas que são cheias de rituais e que dizem: eu temo a Deus, mas negam a Deus com as suas obras. Cadê o sal? Cadê a luz? Não tem. Porque onde não existe piedade, não existe graça. E onde não existe graça e não existe piedade, não há sal, não há luz, não há transformação. Na verdade, o que há é impiedade, participando da impiedade que está fora das paredes das igrejas. Os evangélicos hoje são ritualistas. Os evangélicos hoje são pessoas que se conformam. Bom, ninguém participa, ninguém vai se circuncidar, ninguém busca isso, mas dentro do ritualismo da nossa geração, cultos, também existe uma tentativa de judaizar a igreja, as aparências, os cultos shows e tanta coisa, irmãos. Só para fazer uma aplicação direta, observe como um assunto absolutamente prático, atual, e nós estamos vivendo hoje uma crise no nosso país terrível, porque são multidões e multidões e multidões que se dizem evangélicas, que lotam os templos, que lotam as grandes concentrações, cruzadas, mas que quando vão viver a sua vida, negam a Deus pelas suas obras. São totalmente reprovados, desobedientes, abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Meus irmãos, qual a conclusão? Isso aqui não é obra da graça. Ninguém se iluda, isso não é obra da graça. Isso é obra do pecado, isso é obra da impiedade, isso é obra natural. É isso que vai acontecer no mundo, isso tem acontecido desde o início. Leia Gênesis 1, 2, 3... 3 cai, o homem cai, 4 Caim mata Abel, aí vai piorando, 6, aí Deus diz: vou trazer o dilúvio, porque a impiedade se alastrou por toda a humanidade. É assim que acontece o tempo todo. Como é que seremos livres disso? Educação não pode resolver esse problema, investimento financeiro não pode resolver esse problema, ciência, tecnologia não pode resolver esse problema. As ciências humanas, sociologia, psicologia e tantas IAs por aí, GIAs, não podem resolver esse problema.
A graça resolve esse problema. E o que é a igreja? Se eu pudesse dar uma definição de igreja, entre outras coisas bíblicas, eu poderia dizer o seguinte: a igreja é um milagre da graça. Porque na igreja existe um povo diferente. Na igreja verdadeira, não na falsa igreja ritualista, na igreja existem os puros. Observe o que Paulo diz novamente no versículo 15: todas as coisas são puras para os puros. Se eu sou puro no meu coração, tudo em volta de mim é o que, irmãos? Puro. Porque eu vejo tudo com os olhos do coração puro, da obra da graça interna. Enoque andava com Deus. Para onde Enoque andava? Ele diz assim: isso é para a glória de Deus, isso é para a glória de Deus, isso é para Deus, isso é para Deus. Enoque andava com Deus, Enoque era puro, e tudo para ele era puro. Enoque era um devoto a Deus, piedoso. É isso. Isso é um milagre. Porque o que o homem é por natureza é o que eu falei há pouquinho: ímpio. É o que Paulo define como os cretenses aqui. Esse é o quadro, irmãos, medonho e terrível que o pecado produz. Esse é o quadro medonho e terrível que nós estamos vivendo no Brasil atual, desses dias, desta paralisação, desta crise toda que nós vivemos no país, desse governo totalmente sem autoridade, de um legislativo envergonhado, de um judiciário que não faz justiça, de um povo que na sua vida não sabe também mais o que é justiça, de casas inteiras contaminadas pela mentira e pelo pecado, divórcio, traição, adultério, prostituição, de meninas cada vez com menos idade perdendo a virgindade, de homens que não sabem mais o que é ser homem. É o quadro do pecado, meus irmãos. Qual a solução para isso? A graça. Como isso acontece? Bom, já estou fazendo essa pergunta desde o início, mas eu tive que mostrar aqui o quadro terrível que está acontecendo. Eu vou para o meu segundo ponto agora, irmãos. E o meu segundo ponto, que aí é a solução de Deus. Deus sempre levanta ministros do Evangelho. Deus sempre levanta os seus profetas, os seus pregadores, para fazerem oposição, pelo poder da sua graça, pelo poder do seu Espírito Santo, para fazer oposição a toda esta onda de impiedade. E é isso que Paulo vai dizer. Bom, este é o quadro. Vocês observem aqui que ele diz no versículo 11: aos quais convém tapar a boca. Como é que nós vamos tapar a boca dessa gente? Nós vamos tapar a boca com pregadores fiéis. Nós vamos fazer oposição contra esses mentirosos que estão no mundo secular, com as suas ideologias, com a sua religião, hoje no Brasil, idealista, ateia, com os seus pensamentos anti-Deus, com o marxismo cultural, com todas essas coisas que estão aí se espalhando pela sociedade. Nós vamos nos opor a esses pregadores seculares lá da grande mídia ou da dita vida intelectual, com verdadeiros pregadores. Nós vamos nos opor aos falsos profetas que estão nas igrejas ritualistas, enganando, levando o povo a essa vida ritualista e hipócrita que não muda nada, com verdadeiros pregadores. O Senhor Jesus Cristo disse: a seara é grande, muito grande, e são poucos os trabalhadores. Roguem ao dono da seara para que envie os trabalhadores. Irmãos, vocês têm orado por pregadores? Vocês têm orado por ministros do Evangelho fiéis? Vocês têm orado pelo seu pastor? No versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 1: por esta causa te deixei em Creta. Veja só, Paulo diz assim: por esta causa te deixei em Creta. A situação é de crise.
por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, observe bem, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O apóstolo Paulo, ele evangelizava, ele era um apóstolo, um grande evangelista, Deus o usava poderosamente, às vezes com muito fruto de almas, às vezes com menos fruto, mas ele ia espalhando a mensagem do evangelho. E aí o que acontece, meus irmãos, é que ele tinha que ir embora, e aí vinha o estabelecimento dos presbíteros. O ofício apostólico passou, não existe mais apóstolos hoje. Todos esses apóstolos que vocês veem por aí, são todos mentirosos e falsos, não existe apóstolo. Mas os pastores, mestres, permanecem até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes vocês vão ver pastores sendo chamados de presbíteros, às vezes vocês vão ver pastores sendo chamados de bispos, é tudo o mesmo ofício, é o mesmo chamado de Deus. Observe que Paulo chama de presbítero no final do versículo 5, no início do versículo 7 ele chama de bispo, porque é necessário que o bispo, tudo mesmo, dois nomes para o mesmo ofício, pastores. Então, ele deixou Tito lá e diz, olha, a solução do problema é o seguinte: estabelecesses presbíteros como já te mandei. Como é que deve ser o presbítero? Ora, o presbítero deve ser um homem realmente salvo, deve ser um homem realmente em que ele é um milagre da graça de Deus. Ele vai ser aquele que vai estar na frente do rebanho, pregando o evangelho, ensinando e protegendo aquele rebanho contra todos esses falsos e esses mentirosos, os da circuncisão no tempo de Paulo. Esses homens devem ser homens de vida piedosa. Veja o que ele diz no versículo 6: aquele que for irrepreensível, aquele que você não puder apontar o dedo porque ele tem algum pecado grave, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Em outras palavras, piedoso. Piedoso. Ele tem que ter uma vida piedosa. Ele não tem apenas que confessar Deus, mas ele tem que viver uma vida de boas obras, diferente dos hipócritas do versículo 16, que confessam, mas que negam com as suas obras. Inclusive aqui, só para chamar a atenção dos irmãos, no final do versículo 7, ele não tem que ser cobiçoso de torpe ganância, ele não tem que ser aquele que quer enriquecer, que só pensa em dinheiro, como são os do versículo 11, que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Então os fiéis, piedosos, homens de Deus, fiéis, que amam a Deus e que amam a igreja e que não estão... Sim, eles são sustentados pela igreja, sim, eles precisam do apoio da igreja, nesse sentido, mas eles não trabalham por dinheiro, meus irmãos. Se fosse por dinheiro, eles iam fazer outra coisa. Eles trabalham porque eles amam a Deus e eles amam a igreja de Deus. O texto vai dizer então que além de terem uma vida piedosa, esses homens, eles vão ser firmes na doutrina. Veja o versículo 9: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Este homem então, ele tem que ser fiel. Não apenas ele tem que andar fielmente, mas de fato, se ele anda fielmente, é porque ele também tem uma doutrina fiel, é porque ele crê na verdade. A doutrina, ele diz assim, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Ele está falando aqui da verdade do evangelho, da doutrina dos apóstolos. Ele está falando da doutrina do Novo Testamento, que é a doutrina dos apóstolos.
para que seja, e só assim esse homem será poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer o contradizente. E é assim que as bocas vão sendo caladas, os falsos vão sendo calados, porque a verdade vence a mentira. O verdadeiro ministro do Evangelho, ele não prega a mentira, e ele não prega as suas ideias, ele prega a doutrina apostólica, a fiel palavra que é conforme a doutrina. E é assim que, pregando a verdade, ele é poderoso. O poder não está nele, o poder não está na sua capacidade, na sua inteligência, na sua eloquência. O poder está na sã doutrina. Ele é poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, ou seja, ele é um mestre da palavra, ele ensina o rebanho, mas ele também é poderoso para convencer os contradizentes, ou seja, Deus vai usando o ministro fiel para convencer aquelas pessoas que estão no rebanho, mas que estão ouvindo, em algum momento, em algum dado momento, essas pessoas vão sendo induzidas, vão sendo enganadas pelos falsos, pelos mentirosos, mas aí vem o ministro do Evangelho, prega o Evangelho, e sendo aquela ovelha, como Jesus disse, as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, sendo aquela ovelha uma ovelha de Cristo, ela será convencida pela verdade. A verdade vence a mentira, a verdade convence os contradizentes, a verdade convence o homem. Jesus vai dizer, o Espírito convence do pecado, da justiça, do juízo, e ele é o Espírito do quê, irmãos? Espírito da verdade, o Espírito da verdade. Então veja, irmãos, como é que vamos calar a boca dessa gente? Nós vamos calar a boca através de ministros fiéis, que vivem uma vida de piedade e que pregam a verdade, que são poderosos nisso para convencer, para demonstrar com a sã doutrina e para convencer os contradizentes. Se não tiver ministros do Evangelho, se nós não orarmos, se nós não entendemos que isso é fundamental, eis aqui um ponto, irmãos, comece a orar por isso, comece a orar por isso. Eu confesso aos irmãos que quando eu olho para o Brasil, eu sinto uma tristeza, porque como somos carentes, irmãos, como há ainda poucos ministros, poucos. Temos que orar, temos que clamar, Senhor, tem misericórdia dessa nação, Senhor. Levanta ministros fiéis. Você tem orado por isso, irmão? Quando Deus opera a graça, Deus levanta os seus ministros. Agora, o que o ministro faz? A principal função de um ministro que diz respeito ao próprio ministério é pregação. Pregação. E é isso que Paulo está falando. Retendo firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Em que ocasião o ministro do Evangelho vai fazer isso? Quando ele prega. Toda vez que tem reforma, tem pregação. Toda vez que tem reforma, Deus começa a levantar ministros fiéis. Toda vez que o Senhor quer produzir, operar uma grande obra da graça, Ele começa a levantar ministros fiéis. Esses homens não necessariamente vão ser famosos, ou vão ter, vamos dizer assim, grande estudos. Algumas vezes não. Algumas vezes eles vão ser homens que eles vão aprender lendo, pesquisando, mas sempre, seja homens preparados no seminário, seja homens que estudam que por si mesmos e pesquisam e lutam, sempre que Deus vai operar uma grande obra, Ele começa a levantar um jovem, a levantar um homem, a induzi-lo ao estudo, à meditação, ao estudo profundo das Escrituras. Deus lhe dá capacidade e dons especialmente para a pregação. Oh, meus irmãos, como nós precisamos da pregação. A pregação é o principal meio de graça de Deus. Onde há obra da graça, há pregação. Uma igreja ritualista vai acabando e destruindo a genuína pregação. E o que fica, e o que chamam de culto é o quê? Ritual. Uma igreja onde Deus está operando é uma igreja onde há pregação. O que ele prega, meus irmãos? Observem o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, agora no versículo 1. Tu, porém,
fala o que convém à sã doutrina. Esse homem, o que ele prega? Evidentemente, ele prega o que convém à sã doutrina. O capítulo 2 é um capítulo extremamente prático. É um capítulo onde o apóstolo Paulo vai ensinar, vai exortar, melhor dizendo, Tito, mostrando para ele como ele deve ensinar as várias classes de pessoas que há na igreja. Ele vai falar dos velhos no versículo 2, as mulheres no versículo 3, jovens, mulheres mais velhas e mulheres jovens. Ele vai falar dos jovens no versículo 6, homens no versículo 6, homens jovens no versículo 6. Ele vai falar dos servos no versículo 9. Ele está mostrando aqui que a pregação, ela tem dois aspectos, irmãos. Ela tem um aspecto mais doutrinário. Em segundo lugar, ela tem um aspecto mais ético ou prático. O capítulo 2 é mais prático. Observem que no versículo 9 do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Ou seja, há uma doutrina, há um corpo de verdades que a igreja sempre defendeu e sempre pregou. Sempre falou do pecado, sempre proclamou um Deus santíssimo que odeia o pecado, sempre falou de Cristo como o único Redentor, sempre anunciou Jesus então como o único Salvador e o seu sangue remidor, sempre chamou os homens à fé, ao arrependimento e uma vida santa e piedosa. O Evangelho da graça de Deus que diz assim: olha, há salvação em Cristo Jesus, Cristo derramou o seu sangue e o sangue dele tem poder para purificar pecadores. Creia, arrependa-se do pecado. A igreja e os verdadeiros ministros sempre pregaram doutrinas bem estabelecidas, sempre anunciaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, ainda que não exatamente com esse título ou esse nome de doutrina, mas é uma doutrina estabelecida na Escritura. Sempre ensinaram a volta de Jesus, visível. Sempre falaram, meus irmãos, de que virá um dia o juízo final, em que Deus vai julgar todos os homens e que a nossa única esperança é o nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo. Sempre falaram de uma vida nessa esperança, sempre falaram de um novo céu, de uma nova terra, de um novo reino, de uma nova Jerusalém. Sempre falaram da ressurreição dos mortos, sempre falaram que há justiça, há um Deus que vai julgar os homens. Sempre uma doutrina estabelecida e fiel. Mas essa doutrina é aplicada. O apóstolo Paulo, ele tem nas suas cartas, ele mostra qual era a sua prática na pregação. Eu quero só dar um exemplo, meus irmãos. Efésios, volte a sua Bíblia só um bocadinho, para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Ele diz assim: rogo-vos, versículo 1, Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Meus queridos irmãos, esse pois parece uma palavrinha tão insignificante pelo tamanhinho dela, mas ela é tão importante, porque com esse pois o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vivam de acordo com a doutrina que eu estive ensinando a vocês até aqui. Ele fala especialmente a carta aos Efésios, carta aos Romanos, outras cartas de Paulo. O costume dele era o seguinte: primeiro ele falava a doutrina e depois ele falava da prática que era baseada nesta doutrina. É como que dizendo assim: já que isso é verdade, já que vocês são igreja de Deus, já que vocês são eleitos de Deus, já que o Senhor chamou, vivam de acordo,
andem como é digno da vocação com que foste chamados. A minha vida, como é que Enoque andava, meus irmãos? Enoque andava com Deus, porque Enoque cria em certas verdades que Deus revelou a ele. A vida está ligada à doutrina. Aliás, se a pessoa não vive o que diz crer, de fato ela não crê. Se uma pessoa tem apenas doutrina pura e simples, no sentido de só discurso, no sentido de só palavras, no sentido de que aquilo não tem nenhum efeito na sua vida, ela pode até dizer que ela é uma calvinista, ela pode até dizer que ela crê nos 5 pontos, mas aquilo não tem nenhum efeito na sua vida, aquilo não transformou nada da sua vida. Ele é o mesmo soberbo, ele é o mesmo presunçoso de sempre, mentiroso, hipócrita. É aquilo, ele diz conhecer a Deus, mas nega com as suas obras. Não, meus irmãos, a doutrina, ela tem que operar uma mudança na vida, e esse é o verdadeiro efeito, é isso que a doutrina deve causar. E assim que Paulo entendia, olha, você tem que conhecer essas verdades, e de acordo com o conhecimento dessas verdades, você tem que viver assim, assim, assim. E é isso que Paulo ensinava aos pregadores, irmãos. Vamos voltar então para Tito. Primeiro, a doutrina tem que ser bem fundamentado, versículo 9 do capítulo 1, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ok, mas no versículo 1 do capítulo 2 é a prática. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, e assim por diante. Prática, o andar, o caminhar. Como um homem idoso deve viver? Como uma mulher idosa deve viver? Como uma moça deve viver? Como um rapaz, um moço deve viver? Versículo 6. Como um servo deve viver. E aí Paulo fala, você pega as cartas de Paulo, Paulo fala dos filhos, Efésios capítulo 6, dos pais, Efésios capítulo 6. Como eu devo viver? Eu devo viver de acordo com a minha fé, com a minha verdade, com a doutrina que eu conheço. A doutrina, ela passa a ser aplicada na vida. Assim é a fiel pregação. A fiel pregação, ela é doutrinária, fiel à doutrina, e ela é prática. Ela é aplicada à vida do povo, à vida do dia a dia. Meus irmãos, não é uma teoria que você aprende aqui hoje no domingo, e aí você sai ali por aquela porta, aquilo não tem nada a ver com a sua vida, aquilo não tem nada a ver com como você vai chegar e tratar hoje a sua esposa, ou seu esposo, ou seu filho, aquilo não tem nada a ver com como você vai tratar o seu empregado, ou seu patrão amanhã, aquilo não tem nada a ver com como você vai tratar o seu dinheiro. Não é isso. Isso é religião de ritual, que confessa, que fala que conhece a Deus, mas que não vive, não tem nenhum efeito prático. Não, meus irmãos, 1000 vezes não. O ministério fiel é a pregação fiel é aquela que apresenta a doutrina e apresenta a prática, a vida à luz dessa doutrina, a vida do dia a dia, todo dia, 24 horas do dia, 60 minutos de cada hora, 60 segundos de cada minuto, cada décimo de segundo, cada milésimo de segundo, quando eu estou acordado, quando eu estou dormindo, quando eu estou na rua, quando eu estou em casa, quando eu estou acompanhado, quando eu estou sozinho, quando acontecem coisas boas comigo, quando acontecem coisas ruins comigo, quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou
eu recebo pessoas que eu amo, quando chega perto de mim pessoas que me aborrecem, não importa, a doutrina tem que ser vivida. O Evangelho é vida, o Evangelho é prática, o Evangelho é Enoque andava com Deus. Piedade, que é versículo 12, última parte do versículo 12 do capítulo 2, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente. Aqui está, meus queridos irmãos. O que opera esta graça de Deus? Como a graça de Deus opera? Ou qual é o bendito meio que essa graça operará isso na vida da igreja? Pregação. Pregação fiel, que ensina a doutrina e que aplica a doutrina na vida das pessoas. O apóstolo Paulo diz que este homem, o efeito da vida piedosa dele, da pregação dele, será o que está no versículo 9, voltando do capítulo 1, ou seja, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ou seja, Deus vai usar esse homem, e Deus vai usar a santa pregação da palavra, para operar uma admoestação, um ensinamento na doutrina, inclusive para convencer os que se contradizem a ela. Muitas vezes Deus faz isso de maneira extraordinária e o ministério de um homem é grandemente abençoado. Outras vezes um homem prega anos e anos e anos e até ele olha e diz: ah, Senhor, cadê os frutos? Mas, meus queridos irmãos, se tiver pastores ali, aqui, além de eu e o querido pastor Angelim, eu quero dizer a vocês, pastores, quero dizer aos futuros pastores, não desanimem. Não desanime, porque o sucesso não é pelo resultado, o sucesso é a fidelidade, e deixa com Deus os frutos, deixa que o Espírito Santo vai agir. Você pode achar que não está acontecendo nada, mas pode ter certeza, está acontecendo, está acontecendo. Deus pode dar um grande ministério como deu para Spurgeon, para tantos outros no passado, mas quantos homens nós nunca vamos ouvir falar e que Deus está usando também, meus irmãos? O que importa é que o ministro seja piedoso e fiel. Todos os pastores são chamados para serem modelo do rebanho. Ouça o que Paulo vai dizer para Tito. Vamos ler o capítulo 2 e o versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. O ministro do Evangelho tem que ser exemplo de boas obras. O que importa é isso. O que importa é a fidelidade na pregação, é a vida piedosa, é que a luz brilhe, a luz do Evangelho brilhe no ministro. É isso que importa. Quantidade, números, isso é com Deus. Isso é Deus que vai operar, isso é Deus que vai determinar. Mas o que Ele chama, você jovem que pensa e que está estudando para ser ministro, o que importa é a sua fidelidade, a palavra e a sua piedade. Aí você é um ministro fiel. Mas eu vou passar, irmãos, para os meus 2 últimos pontos. A vida piedosa. Quando existe um ministério fiel, quando existe a pregação fiel, a igreja, que é esse milagre da graça de Deus, ela passa a viver uma vida piedosa. E eu quero chamar a atenção dos meus irmãos, mais uma vez, para a segunda metade do versículo 12, aquelas 3 palavrinhas lá, que eu chamei a atenção desde o início da pregação. Vivamos neste presente século sóbria, que eu disse para vocês, uma vida de autocontrole, com uma mente sã,
Segundo, justa, diz respeito principalmente com as nossas relações com nossos próximos, uma vida de justiça. E, em terceiro lugar, piamente, uma vida devota a Deus, de temor a Deus, em que quer agradar a Deus em todas as coisas. Essa vida, essas três características, o apóstolo Paulo vai apontar em cada exemplo que ele dá aqui, meus irmãos. Eu quero citar uns 2 ou 3 para mostrar para os irmãos. Vamos olhar para os idosos, para os homens velhos, no versículo 2, do capítulo 2, observe. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Aqui estão as três coisas. Eles devem ser sóbrios, eles devem ser homens de autocontrole, eles devem ser graves. Essa palavra aqui, podemos também entendê-la como respeitáveis, homens que a vida deles é uma vida de respeito, de honra. Aqueles piedosos idosos, homens piedosos, os velhos piedosos na igreja de Deus, aqueles que já têm grande experiência. Irmãos, nós vamos envelhecendo, não é? Os cabelos brancos vão aparecendo, a pele vai enrugando, o corpo vai ficando fraco, mas a alma e o coração tem que estar cada vez mais fortalecido na piedade. Essa é a vida cristã. Almeje isso para a sua vida, meu irmão. Eles são homens sãos na fé, ou seja, eles estão bem doutrinados e eles vivem em amor, paciência, vida piedosa, vida justa. Eles têm paciência, eles amam os próximos. Olha as mulheres, mais uma vez, um segundo exemplo em que essas três coisas vão aparecer. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho. Ora, vejam só, mestras do bem, no bem. Essas mulheres, e vocês, minhas queridas irmãs, que estão envelhecendo, é assim, almeje isso, vejam o que a Bíblia diz. Bom, a nossa sociedade, não é? Despreza os idosos, despreza a velhice, mas a Bíblia não despreza não, a Bíblia diz, olha como tem que ser, veja que essas mulheres vão ser exemplos para as mulheres mais jovens, e elas vão ser mulheres que não saem por aí caluniando os outros, elas não são fofoqueiras, elas não são as fofoqueiras da congregação, não fazem isso não, elas não são dadas ao vinho. Irmãos, elas são autocontroladas, elas são mulheres que também são mestras no bem, a mente delas é doutrinariamente sadia, elas vivem então uma vida, isto é, sóbria, justa, piedosa, e quando elas não falam, não caluniam os outros, elas não estão cometendo injustiça. Quando elas não se embriagam, elas estão se autocontrolando, e elas são mestras do bem. Quando elas fazem tudo isso, elas estão vivendo uma vida de devoção a Deus, uma vida piedosa. Versículo 4, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem, olha aí mais uma vez o autocontrole. Agora para vocês jovens, vocês moças casadas, vocês moças que pensam em casar, assim que a mulher piedosa é. Vamos ler de novo no versículo 4? Ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Só uma aplicação aqui bem direta. Veja o que a impiedade fez com as mulheres. Fez as mulheres matarem seus filhos no ventre, mas a piedade é amar seus maridos e amar seus filhos. Veja o que o feminismo fez com a mulher. Fez ela odiar os homens e colocar os homens como terríveis perseguidores delas e matar o próprio filho no ventre pela defesa do aborto. Mas veja o que a piedade cristã faz. Ame seus maridos, ame seus filhos, sejam moderadas, sejam autocontroladas. Controle o gênio, controle as palavras, sejam mulheres mansas, piedosas, diz o texto, sujeitas a seus maridos, mulheres que reconhecem a autoridade masculina, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ou seja, elas são mulheres
moderadas, autocontroladas, mulheres justas no lar, mulheres piedosas diante de Deus. Só mais um exemplo, meus irmãos. Veja o versículo 9. Exorta os servos que se sujeitem a seus senhores e em tudo agrade, não contradizendo, não sejam respondões, não sejam aqueles que eu sou valentão e eu não respeito o meu senhor. Não façam isso. Autocontrole, uma vida piedosa. E aqui está, irmãos. Me permite só mais um exemplo aqui, versículo 6. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Aqui. Vida sóbria, vida justa, vida piedosa. A moderação nos jovens, porque o jovem muitas vezes é cheio de impulsos e age por impulso. Essa vida piedosa, então, elas têm sempre essas 3 características, irmãos. Um segundo aspecto aqui dessa vida piedosa, ela se coloca no seu papel. Idoso é idoso e tem um papel como idoso. Idosas são idosas e tem um papel como idosas. Deve se comportar, o homem idoso deve se comportar, deve assumir esse papel. Eu sou um homem já velho, eu sou um homem idoso, eu tenho que ser exemplo para os jovens. A mulher idosa também. A jovem tem que se comportar como uma jovem piedosa, dentro daquele momento da sua vida de juventude, se ela é casada, uma mulher jovem casada em relação ao seu marido. O rapaz tem que se comportar como um jovem piedoso. Bom, idoso é idoso, idosa é idosa, idoso não é jovem, jovem não é idoso, homem não é mulher, mulher não é homem. Deus chamou cada um para assumir o seu papel e viver uma vida piedosa no seu papel, dentro da providência. Deus criou você homem, meu irmão, para ser homem. Seja homem. Deus criou você moça para ser mulher. Seja mulher. Você está idoso? Seja um homem idoso piedoso. Você, minha irmã, está envelhecendo? Se coloque nessa posição. Você jovem, você rapaz. A piedade, ela é prática, inclusive em questões de sexualidade, de idade. Cada um tem o seu papel na igreja, cada um tem o seu chamado específico, inclusive com relação à idade. Veja que tudo é muito prático. Um outro aspecto, meus irmãos, toda essa obra de piedade honra a Deus. Leiam comigo, por favor, o versículo 5. Observem. A serem moderados, quando ele fala das moças, né? A serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja o quê? Blasfemada. Uma mulher que não seja uma boa dona de casa, que não seja moderada, que não se sujeita ao seu marido, especialmente aqui nessa época, estaria difamando, blasfemando a palavra de Deus. As pessoas iriam olhar e dizer assim: olha só como são essas moças cristãs, elas não cuidam da casa, elas não se sujeitam aos seus maridos, elas não são moderadas, elas não amam seus filhos. A vida envergonharia a profissão de fé. Leia o versículo 8 comigo e veja: linguagem sã, está falando aqui agora do ministro, não é? Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Um ministro do Evangelho não pode usar uma linguagem ruim, palavrões ou coisa desse tipo. Nenhum cristão. Nós temos que limpar nossos lábios. Linguagem sã, porque isso, para que o inimigo, para que o adversário da fé não tenha nada que falar contra nós. Versículo 10, meus irmãos, falando dos servos, não é? Que não devem defraudar, antes mostrar toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, né? Quando as mulheres que usam joias, né? As mulheres que gostam de se embelezar, isso é próprio
do sexo feminino, a nossa fidelidade, quando um servo não roubava o seu patrão, mas era fiel, era leal, ele estava ornamentando a doutrina de Deus, aquela doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, a piedade, ela faz o mundo olhar para a igreja e dizer assim: esse povo é um povo diferente, esse povo é um povo, algo neles, e o mundo olha para aquilo e vê assim, algo de belo nessa gente, algo de proveitoso, algo de útil. Esse é um povo que está ornamentado, este é um povo bonito, este é um povo piedoso, santo, porque, irmãos, minha irmã querida, aprenda isso, a beleza não está na sensualidade. A sensualidade é feio. Quando você usa uma roupa decotada, quando você mostra o seu corpo, você não está bonita. A piedade, a pureza, a modéstia, essa é a sua beleza, minha irmã. Mas é também de você, meu irmão. Não é o músculo, nada contra, tá, irmãos? Mas não é isso que é bonito, não, gente. Bonito é a piedade. O que vai mostrar a sua beleza, meu irmão, inclusive que vai atrair uma moça piedosa, não são os músculos. Se você é um homem piedoso, um homem de verdade, um homem onde uma moça poderá se submeter a este homem. O que vai atrair, minha irmã, um homem piedoso para olhar para você, não são os seus ornamentos, ainda que não é nada de mal nisso, irmãos, com modéstia, mas não é a pintura, não é a beleza, os ornamentos, é se você é uma moça humilde, mansa, piedosa. E, meus irmãos, tudo isso glorifica a Deus, tudo isso é obra da graça, conforme nós falamos desde o início, tudo isso produz esperança. Veja o que ele diz aqui, vamos ler do versículo 11 ao versículo 13, ele diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando, observem, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. E aqui ele chama Jesus de Deus, do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a vida piedosa é uma vida que é efeito da graça passado. A graça operou na minha vida, na história da minha vida. Teve um momento que essa graça operou, me trazendo para Cristo, me convertendo ao Evangelho, me dando o dom da fé, do arrependimento. Essa graça me leva a viver hoje uma vida piedosa, sóbria, justa, piamente, aguardando o futuro. Eu estou esperando. Essa vida piedosa é como a vida de Enoque. Enoque andou com Deus e Enoque foi recolhido por Deus. O homem piedoso anda pensando na volta do seu Deus e Salvador, Jesus Cristo. O homem piedoso, ele anda e ele vive não para este mundo, mas para a glória vindoura. A piedade é uma vida de esperança, é uma vida de verdadeira esperança, fiel, bem fundamentada, que não vai se decepcionar, uma esperança que não decepciona. A verdadeira piedade é uma vida de verdadeira alegria e paz, contentamento, porque a nossa alegria, e vocês podem dizer, por que ele espera a volta de Cristo? Porque ele sabe que quando Cristo voltar, vai acabar o pecado, vai acabar tudo, e ele vai poder estar para sempre e sempre com seu amado Deus e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o último conselho, que é o meu último ponto. O apóstolo Paulo, ele vai falar no versículo 15, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. E aí ele dá um conselho para Tito. É interessante que ele fala para Tito: ninguém te despreze. Meu querido irmão candidato ao ministério, é a mensagem apostólica para você.
ninguém te despreze. O que Paulo quer dizer com isso? Por que ele fala para Tito? Tito, que ninguém te despreze. Ora, quando isso iria acontecer? Quando um ministro seria desprezado? Se um ministro tivesse o nome de ministro, tivesse o título de ministro, tivesse roupa de ministro, tivesse uma postura externa e gestos de ministro, tivesse até uma voz de ministro, mas não tivesse uma vida de ministro, que é uma vida, o que, irmãos? De piedade. Você quer ser ministro do Evangelho? Pense 2 vezes, pense 3 vezes, pense 4 vezes, porque você será modelo e deverá ser modelo de piedade, de fidelidade na doutrina. Quando o ministro, ele é fiel na doutrina, ele é fiel na piedade, ele não é desprezível. Não é desprezível. Então essa aplicação aos futuros ministros. Mas eu quero fazer uma aplicação aos membros da igreja, tanto aqui, como da minha igreja, como das outras igrejas que aqui estiverem. Meus irmãos, é seríssimo ouvir um fiel ministro e desprezá-lo. Eu vou repetir isso aqui. É muito sério ouvir uma pregação fiel e desprezá-la. O apóstolo Paulo está dizendo: ninguém te despreze. Não te faças desprezível. Mas isso também tem uma aplicação, ou uma implicação, que ninguém despreze um ministro que não é desprezível. Ninguém despreze a fiel pregação da palavra. Ninguém tenha como pouca coisa o anúncio do Evangelho. Ninguém trate com leviandade a verdadeira ministração do Evangelho por um ministro fiel. Porque não importa o homem, não importa o ministro em si, o ministro é só um homem mortal como todos os homens que o estão ouvindo. O ministro, como dizia um pregador do passado, é um moribundo pregando a moribundos. É um homem que está morrendo e que vai morrer e que vai ter que prestar contas com Deus, falando a pessoas que também vão prestar contas a Deus. O ministro não importa. O que importa é que a graça de Deus levantou esse ministro. Pela graça, ele se levanta para pregar. Pela graça, ele proclama a palavra que não é palavra de homens, mas é palavra de Deus. Pela graça, ele anuncia o Evangelho. Pela graça, ele fala do Deus Santíssimo que está irado contra pecadores. Pela graça, ele fala do amor de Deus em Cristo, seu Filho. Pela graça, ele chama os homens ao arrependimento e à fé. Pela graça, ele convoca todos a olharem para Cristo Jesus e diz a todos: se crerem nele, serão salvos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E eu quero dizer isso a você hoje à noite. Se há alguém aqui que ainda não creu, você é um pecador e a sua única esperança é Cristo. Olhe para Cristo. Pela graça, o ministro do Evangelho anuncia essas coisas. Pela graça, o ministro do Evangelho fala aos idosos e aplica a palavra na vida dos idosos. Fala às mulheres idosas e aplica a palavra na vida das mulheres. Fala às moças e aplica a palavra na vida das moças. Fala aos jovens e aplica a palavra na vida dos jovens. Fala aos servos, fala aos pais, fala às mães, fala aos patrões, fala aos empregados, fala a todos os homens e diz: ouçam essa palavra, porque assim diz o Senhor. E ai daquele que desprezar a palavra do Senhor. Não despreze a palavra.
Sim, seja um homem que confirma tudo na Bíblia. Abra sua Bíblia, leia, confirme. Não acredite no homem em si, não acredite na personalidade dele, não acredite na eloquência dele, não acredite nos seus argumentos, não acredite porque ele é um homem muito simpático. Acredite nele, porque ele é um fiel pregador da fiel palavra e porque ele é um homem piedoso. Ninguém te despreze. Meus irmãos, não haverá piedade em nós se nós não dermos valor à fiel pregação. A pregação é o principal meio da graça de Deus. A graça nos faz piedosos e nos faz pela fiel pregação. Eu queria concluir dizendo o seguinte: o mundo está perdido, o Brasil está um caos, a nação está vivendo tempos difíceis, dolorosos. As pessoas temem o que possa acontecer daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. As pessoas estão procurando uma salvação qualquer humana. As pessoas estão desesperadas ou esperando alguma salvação meramente humana. Deixe-me dizer uma coisa: a solução para essa nação é a graça do Evangelho de Cristo. Mas essa graça se manifesta quando os fiéis pregadores pregam o Evangelho, a igreja se reúne em torno deles, ouvem o Evangelho, creem no Evangelho, se tornam sal, se tornam luz, se tornam piedosos, passam a viver uma vida sóbria, justa, piedosa, aguardando a volta do seu Senhor. Ouvem domingo após domingo a fiel pregação, comungam uns com os outros, vivem nas suas vidas diárias uma vida de temor e de respeito ao nome de Deus, vivem como esposas piedosas, maridos piedosos, filhos piedosos, influenciam a sociedade inteira, desde as suas famílias, aos seus vizinhos, aos seus amigos. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Nós precisamos que Deus varra essa nação com grande avivamento, com seu poder, o poder da graça, levantando ministros fiéis, levantando igrejas fiéis, fazendo com que o povo novamente no Brasil viva esse Evangelho esquecido, abandonado, essa vida piedosa. Essa é a solução para a nação, um grande avivamento da palavra de Deus. Oremos por isso, clamemos ao Senhor por essa graça. A solução para essa nação é que Deus levante jovens piedosos, moças piedosas, velhos piedosos, mulheres piedosas, e que influenciem e santifiquem e transformem esse caos numa obra bela de transformação pelo poder do Evangelho, pelo efeito da obra de Deus. Quem sabe, meus irmãos, daqui entre nós Deus não levante ministros, daqui entre nós Deus não levante moças piedosas, e oramos por isso. Oremos para que cada um de nós viva pela graça uma vida piedosa, seja sal e seja luz, espalhe essa transformação da graça de Deus, esperando o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos dar graças por causa da Tua grande e bendita misericórdia, Senhor. Nos perdoe-nos nossas faltas, nossas negligências, quando, Senhor Deus, não temos dado devido valor aos meios de graça, não temos orado, clamado, Senhor, a Ti, pedindo, Senhor, esta obra da graça. Mas nós estamos aqui hoje à noite, Senhor, pedindo, Senhor, suplicando, Senhor, faz isso, Senhor, faz isso em nós, que o Espírito de toda graça possa operar em nosso coração, essa transformação bendita, Senhor, nos trazendo, meu Deus, para uma vida piedosa, sóbria, justa e piedosa, que honre o Teu nome, e que possamos ver, Senhor, que essa igreja tão querida, nosso amado pastor Angelim, essa congregação amada, Senhor, e todos nós que estamos aqui possamos viver
piamente e assim espalhar o sal e a luz. Oramos para que essa nação seja impactada, que o movimento reformado, que o movimento bíblico se espalhe e transforme essa nação para a glória de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Faz isso, Senhor, e que o teu nome seja louvado. Assim oramos, assim agradecemos em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.